Quem aqui, senador Paim, não se lembra do discurso que a presidente Dilma fez no final de setembro agora, na sede da ONU? Naquele discurso, a presidente citava 5 vezes a palavra democracia. Destacou que a legalidade e o vigor das instituições democráticas garantem o funcionamento do Estado e sua investigação de forma, aspas, disse a presidente na ONU, firme e imparcial pela justiça e por todos os poderes e organismos públicos encarregados de fiscalizar, investigar e punir desvios e crimes, fecho aspas. Falso, o discurso não durou nem um mês. Sob o risco iminente de ter suas contas reprovadas em razão das pedaladas, crime cometido contra a lei de responsabilidade fiscal, o discurso da presidente ganhou contornos bastante rígidos e autocríticos. A volatilidade do governo Dilma acompanha a flutuação do dólar. Não se sabe para onde os ventos conduzirão a biruta. Ora, defende as instituições, dizendo que se quer um país, aspas, em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos, fecho aspas. E dias depois, muda de ideia para tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete. Presidente, admita que enganou os brasileiros ao manipular as contas de 2013 e 2014. Já passou a hora de assumir as responsabilidades. Não delegue aqueles que não foram eleitos pelo voto popular a fazer o rearranjo político do governo. Assim como a tentativa de desqualificar o Tribunal de Contas da União, essa medida de terceirizar o poder abala a representatividade do seu governo. E, lamentavelmente, senadora Vanessa, nem a terceirização, senador Petecão, deu jeito. Tivemos ontem e hoje repetido novamente que que base de governo tem a presidente, se ainda exerce o poder? Nenhuma. A base não deu quórum para a sessão do Congresso de ontem, não deu quórum para a sessão do Congresso de hoje. A capa desta semana, senador Paim, da revista Veja, reflete o atual momento do governo Dilma. Em busca de resgatar a governabilidade e cooptar apoio político no Congresso Nacional, a presidente, a mando do ex-presidente Lula, faz a partilha de seu governo e justifica o ato como sendo algo próprio do presidencialismo de coalizão. Cooptar apoio político em troca de pastas ministeriais não pode e nem deve ser compreendido como algo próprio do atual regime político institucional. Ex-líderes do governo Lula, senador Berger, senador Telmário, e do governo Dilma, aqui no Senado Federal, o senador Romero Jucá. Vossa Excelência me concede a parte, senador? Concedo, já termino o parágrafo e concedo a Vossa Excelência, que está em lua de mel, por isso não está presente no plenário. Então, como disse o senador Romero Jucá, em entrevista às páginas amarelas da revista Veja desta semana, critica a reforma ministerial e lembra que o apoio dos partidos aliados não permanecerá quando a água começar a invadir o navio do governo. Diz o senador Romero Jucá, aspas, nessa reforma ministerial, o governo distribuiu camarotes no Titanic, em vez de mudar o rumo do navio. Só que, ele está avisando já, só que, quando o navio afundar, todos vão pular do barco.
Ele já está avisando. Quando vier a onda de cobrança da sociedade, quem pegou cargo não vai sustentar sua posição, fecho aspas. O apoio deve se dar pelos programas de governo, pela afinidade ideológica e pela confiança em um projeto político em comum. Contudo, segundo a lógica do maior beneficiário do mensalão, a presidente rifa seu governo na expectativa de postergar o inevitável. O governo tenta, agora, levantar suspeitas sobre a legitimidade das deliberações do TCU. Quando o TCU julga um prefeito de um município do interior de um estado, do meu estado do Pará, do lado do município que tem o menor IDH, lamentavelmente, do Brasil, quando ele julga o prefeito, está correto, ele não julga, ele analisa, fiscaliza as contas. O TCU não julga. Quando julga, está correto. Quando fiscaliza um governo estadual, está correto. Aí não pode fiscalizar o governo da República. Quer dizer, o PT, ele tem um discurso e uma prática. Quando ele está na oposição, ele faz uma oposição do quanto pior, melhor, como fez ao longo dos 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Votou contra tudo que era melhor para o Brasil e que levou o Brasil à condição de estar com capacidade de crescer e se desenvolver. Isso, por este ter constatado o TCU, evidências claras e concisas do crime de responsabilidade cometido pela presidente. O pedido do governo federal para tentar afastar o ministro Augusto Nardes da relatoria e do julgamento do processo das pedaladas fiscais é um absurdo, é uma intromissão. O TCU é o órgão assessor do Congresso Nacional, que é um poder da República. Então, o Poder Executivo não pode querer fazer com que um Poder Legislativo se dobre à vontade do Executivo, que é isso que a presidente quer fazer através da intervenção, entre aspas, chegando até ir ao Supremo Tribunal Federal, o que não é um caso constitucional. É a mais clara evidência que a presidente não respeita as instituições, fere os arranjos democráticos e a autonomia entre os poderes. Com a Polícia Federal prestes a expor aos brasileiros que o ex-presidente Lula não só sabia, como também se beneficiava com o dinheiro da corrupção, minha preocupação é que a presidente, diferentemente de seus discursos, lance mão da arbitrariedade do poder para tentar impedir que essa importante instituição cumpra seu papel. E o que fará agora o governo para barrar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral? O que o governo fará para barrar o TSE? Que ontem decidiu reabrir uma das 4 ações que pedem a cassação da presidente Dilma e de seu vice, Michel Temer, por terem fraudado a campanha de 2014. Vários senadores, senador Aloysio, meu líder, senador Cássio, o líder do PT no governo, vem à tribuna dizer da legitimidade do mandato da presidente Dilma, que lhe foi concedido pelo voto popular. O Brasil inteiro sabe, e está sendo provado agora, que houve a ação do poder econômico. A população brasileira, ela não se enganou, ela foi enganada durante as eleições de 2014.
Eu já vou conceder a Vossa Excelência ao senador nós temos um problema Teomário, de tempo, ao senador Cássio, se o presidente já usou, permitir. Claro, se o mas presidente já foi permitir. dado o dobro do tempo a Vossa Excelência. De 5 passou para 10 e agora já estamos no 11º minuto. Irá a mandatária tentar minar a credibilidade do tribunal? Mais um dos pilares da nossa democracia? O legado desse governo será o das promessas vazias e dos discursos desconexos da realidade. Fala uma coisa e faz outra. A presidente defende a democracia e o papel das instituições em território americano. Volta ao Brasil e tenta abalar o poder das instituições. Agora, ao dar posse aos novos ministros, os orienta a dialogar mais com Mas o que faz a presidente Dilma? Ela sequer ouve os apelos dos brasileiros, que, enganados e frustrados, desaprovam sua maneira de governar esse país. Sem escutar os apelos da sociedade, a presidente ignora o clamor por fim da corrupção. Ao passar o comando ao ex-presidente Lula, dá forças àquele que começou todos os esquemas, mensalão, petrolão, fundos de pensão e por aí adiante. Terceiriza seu mandato na expectativa de se manter na presidência. Até quando os brasileiros continuarão vítimas da corrupção petista? A praga da corrupção corrói não só as bases democráticas, mas também as estruturas econômicas que foram construídas pelo PSDB nos anos passados. A nação brasileira, considerada como a 7ª maior economia do mundo, vai fechar o ano de 2015, lamentavelmente, segundo estimativas do FMI, perdendo 2 posições. Agora, graças ao cenário de recessão provocada pela incompetência do PT, o Brasil ficará na 9ª posição, 9ª economia do mundo. E os efeitos corrosivos não são notados apenas na macroeconomia. Semana passada, o preço da gasolina e do diesel disparou nas bombas. Essa semana, os motoristas foram surpreendidos pelo aumento do etanol. Os brasileiros que mais precisam da farmácia popular não poderão mais recorrer aos medicamentos a custo subsidiado. Elas foram fechadas, senador Cássio. O programa Farmácia Popular acabou. Os que acreditaram no Minha Casa Melhor, que foi um programa eleitoreiro, lá em 2014, já concluo, presidente, já concluo. Inclusive, não é permitido à parte. É uma comunicação inadiável. Não estou pela comunicação inadiável. Lamentavelmente está como comunicação inadiável. Não, eu estou pela liderança do PSDB. A mesma coisa, são 5 minutos, senador. Sem a parte. Mas, Vossa Excelência... Eu peço a compreensão porque os colegas têm a ordem do dia. Isso aqui está me cobrando a ordem do dia. Os senadores estão querendo falar. Só uma compreensão. Vossa Excelência sempre nos ajudou. Eu já estou concluindo. Eu só gostaria de conceder os apartes que foram solicitados. Os que acreditaram, como disse, na Minha Casa Melhor, foram frustrados com o fim desse programa social. E os que contaram com as 6.000 novas creches, todos os brasileiros estão lembrados, prometidas durante a campanha eleitoral. A presidente só conseguiu cumprir, senadora Vanessa, 7% das 6.000 novas creches que foram prometidas. Lembram-se da promessa mais recente de que o ajuste não atingiria os programas sociais? Presidente, o que dirá aos estudantes que ficaram sem os FIES? Aos brasileiros que ficaram sem o programa Minha Casa Melhor? Aos que perderam o direito à Bolsa Família? Os que ficaram sem o programa Minha Casa Minha Vida? É muita promessa para pouco trabalho. E sabemos que de boas intenções o inferno está cheio, senador Berger. Agora é possível entender a frase que a presidência, senador Cássio, disse lá atrás na campanha. A frase que ela disse que ia fazer o diabo para ganhar as eleições. E assim o fez. Infelizmente, as eleições passaram e o diabo continua atormentando o povo deste país. Muito obrigado. Se Vossa Excelência me permitir,
de conceder os apartes. Sempre fizemos isso e não Senadora Vanessa. Não serei eu que vou negar para Vossa Excelência, senador Flecha. O aparte... Eu agradeço a parte e vou tentar fazer como Vossa Excelência faz quando eu estou ocupando a tribuna. Ser ágil num longo à parte. Mas, senador Flecha, Vossa Excelência, eu acho que quem está prestando atenção no discurso que Vossa Excelência faz percebe que é um discurso muito mais político do que técnico. O que está acontecendo no Brasil hoje é que existem setores da sociedade que querem, a qualquer custo, de toda a forma, encontrar um crime que envolva a presidenta da República eleita nas últimas eleições pela vontade popular para dar sequência a um processo de impedimento. Isso fica claro nas suas palavras. E o caminho também o povo tem claro que é. O caminho, Tribunal de Contas da União e Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eu não quero, senador Flecha, eu quero falar da questão técnica, porque o Tribunal de Contas ele faz um julgamento prévio que serve de orientação para o Congresso Nacional, de orientação. E nós tivemos debatendo essa questão por várias vezes aqui no Senado Federal. Não quero usar o exemplo, nem o que foi dito em nenhum desses debates, quero usar a Folha de São Paulo de hoje. A Folha de São Paulo de hoje. Vossa Excelência fala das pedaladas e que seria um crime cometido pela presidente Dilma. Bom, se o tribunal agora acha que isso é um crime e que a presidente Dilma tem que ter suas contas rejeitadas por isso, deveria ter rejeitado as contas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante todos os seus 2 mandatos. Deveria ter rejeitado as contas do ex-presidente Lula durante todos os seus mandatos. Está aqui, publicado no jornal Folha de São Paulo de hoje, mostrando qual foi o tamanho da pedalada, da tal pedalada, feita pela presidente Dilma, o tamanho das tais pedaladas feitas pelo presidente Lula e das pedaladas feitas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, o presidente Fernando Henrique Cardoso não cometeu crime. O presidente Lula não cometeu crime, mas a presidente Dilma cometeu, por ter feito a mesma coisa que fez. O que diz o tribunal é que ela fez um pouco a mais do que eles. Então, veja, um pouco a mais, senador. O crime é quando a pessoa mata ou quando a pessoa fere. Não importa se foi com uma bala, 2 balas, 1 tiro, 2 tiros ou 10 tiros. Eu lhe pergunto, qual é a diferença de um crime? De ter atirado 10 vezes ou ter atirado nenhuma vez? Cometeu crime. Atirou uma vez, cometeu um crime. Isso não é crime, porque isso não está na lei, senador. Pelo contrário, a lei, as resoluções todas amparam a presidente Dilma. Amparam. O que talvez não seja cotidiano e nem normal é nós recebermos convites para assistir uma sessão de julgamento. É um membro do Tribunal de Contas e em todos os meios de comunicação adiantar o seu voto, porque nem para cá ele vem. Vossa Excelência é sabedor disso. Não vieram nenhum dos ministros do TCU porque dizem que não pode vir, porque não pode adiantar posicionamentos e se negaram a vir ao Senado Federal. Talvez a politização esteja no fato do presidente da Câmara enviar a TV Câmara, mandar a TV Câmara divulgar ao vivo a sessão de julgamento. Ela vai ser tirada do plenário para ser linkada, eu li na imprensa hoje, para ser linkada no julgamento hoje do TCU. Então, ora, senador, tem muita gente acusada, muita gente. A presidente Dilma não está. Exatamente ela que não está, querem envolvê-la. O senhor tenha santa paciência. Vamos respeitar a vontade do povo, vamos trabalhar para tirar o Brasil da crise, uma crise que o mundo inteiro vive e que nós devemos ajudar a superá-la o quanto antes melhor, em benefício do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigada, senador. Senadora Vanessa, a parte de Vossa Excelência fortalece o pronunciamento que fiz. Vossa Excelência diz que a presidente Dilma foi legitimamente eleita pelo povo brasileiro. Ela usou o poder econômico e, pior, ela usou os recursos desviados da Petrobras. Isso está provado já pelas delações. Está provado que os recursos da campanha do PT vieram da Petrobras, dos desvios de bilhões de reais da Petrobras. Então, é isso que está sendo mostrado pelo TSE. É isso que está sendo mostrado. Aí, a senadora Vanessa diz que ela é técnica. Eu desconhecia, sabia que
ela era uma grande política, mas eu creio que a população brasileira sabe muito bem daquilo que está sendo dito aqui no plenário. Eu já encerro. Só vou ouvir o senador Temário, o senador Castro. Eu estou declinando. Não vou nem responder, presidente. Senador Flesch, eu estou declinando a parte, presidente, para contribuir para o andamento da sessão, mas apenas informar que o ministro Fux acaba de negar o pedido do governo em relação à suspensão do julgamento do Tribunal de Contas da União, e o julgamento terá sequência na tarde de hoje. Senador Jorge Viana, qual é a chance dos oradores inscritos ainda falar na sessão de hoje? Qual é a chance? Que Vossa Excelência tem razão. Eu quero saber qual é a chance de falar. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, lamentavelmente, quando a gente... Se depender de mim, senador Petecão, Vossa Excelência assume já a tribuna. É só para cumprir, eu acho que os senadores têm razão. Eu vou encerrar, presidente. Lamento não poder conceder os apartes que foram solicitados. Estão todos inscritos. Mas encerro e agradeço. Obrigado, senador Flesch. Encerro e agradeço a Vossa Excelência que, quando está na presidência, não goste que se diga a verdade sobre o desgoverno do PT.